Olá, Ana Rosa, pedagoga, pós-graduanda em psicopedagogia clínica institucional, não é isso? Correto, correto. Conselheira tutelar no seu segundo mandato ou terceiro? Segundo mandato. Segundo mandato, faz um trabalho brilhante na cidade de São João de Meriti, é referência nos conselhos tutelares do Estado, né? Palestra por aí, pelos municípios do Rio, faz um trabalho lindíssimo, leva informação sobre o Conselho Tutelar para as escolas, enfim, espalha conhecimento. Bem-vinda ao Empreteceu, muito obrigada por ter aceito o convite, sou muito feliz de estar aqui no canal com você. A gente pode começar a falar um pouquinho do processo de criação do Conselho Tutelar. Ele foi criado em 13 de julho de 1990, né, resultado da Lei 8.069, você me corrige se eu estiver errada, tá, Ana Rosa? Não, tá certo. É Tá a certo. lei que instituiu o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? E a principal destinação dos conselhos tutelares é garantir o cumprimento dos direitos da criança e do adolescente que estão previstos nessa lei, que já sofreu algumas mudanças, né? Já tem algumas modificações na lei. Eu pesquisei aqui quantos conselhos tutelares existem no país e tem o último levantamento da Secretaria de Direitos Humanos, né, do governo federal, que foi realizado em 2015. Esse levantamento revela que 5.956 conselhos tutelares estão instalados em 5.570 municípios, cobre praticamente 100% do território brasileiro. Para ser conselheiro tutelar, atualmente é através de uma eleição com sufrágio universal, qualquer eleitor pode votar, e o candidato precisa ter idoneidade moral, residir no município que ele se candidata como conselheiro tutelar, ter idade de 21 anos para cima e cumprir as atribuições que são instituídas pelas leis municipais, né? Ana Rosa cumpriu todos esses requisitos aí ao longo já de quase 8 anos, né? E vem Isso. desenvolvendo um trabalho muito legal em São João. E eu queria destacar de início, e já pedir para a gente começar a falar sobre isso, que o conselheiro tutelar não é um bicho-papão. Eu achei essa imagem aqui muito legal. Não deixe que distorçam a imagem do conselho tutelar. O conselho tutelar zela pelo cumprimento dos direitos. Quem assusta crianças é bicho-papão. Dizemos não às distorções das atribuições do conselho tutelar. Ana Rosa, queria que você começasse falando para a gente que atribuições são essas. Correto. Então, vamos lá. Boa tarde. Boa tarde a todos, né, que estão aí, que vão nos assistir. Como a Margarete já me apresentou aí, eu estou conselheira tutelar no município de São João de Meriti, no meu já segundo mandato, tenho a formação na área de educação e confesso que isso me ajuda bastante, a formação acadêmica, para enxergar e compreender todo esse processo que acontece com as famílias, porque desde então sempre atuei com família, né? Porque como professora, né? Fui professora de creche, né? Inicialmente antes do conselho, professora de ensino fundamental, já dei aula de inglês para o ensino fundamental. Então, na verdade, eu nunca deixei de trabalhar com famílias. Em nenhum momento eu deixei de trabalhar com famílias. Então, quer dizer que o Conselho Tutelar, na verdade, segue até uma extensão, porque a gente já vai trabalhando dentro do Conselho. Porque eu costumo dizer que o Conselho Tutelar zela pelos direitos da criança e do adolescente, porém, ele zela pelo direito da família. Porque se eu atendo alguma criança ou adolescente e que o pai tem alguma necessidade de algum atendimento na saúde, em alguma área social, eu não posso fechar os olhos para isso. Eu tenho que atender esse responsável, porque, na verdade, é esse responsável que vai cuidar da criança. Então, quem vai cuidar da criança tem que ser cuidado, tem que ser, a gente tem que ter um olhar, né? E isso, Margarete, já está. Eu volto no estatuto, porque eu não posso deixar o estatuto largar de momento algum. O estatuto está Sim. aqui comigo.
né, o Estatuto da Criança, ele está aqui comigo. Por quê? Porque o Estatuto é a Bíblia do conselheiro. O conselheiro Exato. é a base dele, é a legislação que vai reger o Conselho Tutelar. Então, se eu não entendo o Estatuto, eu não tenho condições de ser conselheiro. E aí, Margarete, já chegando, né, se aproximando da sua pergunta, né, do seu questionamento, de fato, falar do Conselho Tutelar para qualquer pessoa que desconhece o trabalho do Conselho, traz uma visão de repressão. Exato. Uma visão do Conselho, que é um órgão que vai reprimir, algo que vai punitivo, que ele vai punir. E aí, meu caro, minha cara que está aí, que vai nos ouvir, eu digo para você, o Conselho Tutelar não é um órgão de repressão, de punição. Ele é um órgão de proteção, literalmente, dentro da palavra, é um órgão de proteção. Ele protege a criança e adolescente. De que direitos, de que situações, Ana Rosa? Como, por exemplo, ele não é esse bicho-papão. É importante entender isso, porque como você entende isso, se você na sua família aí tiver algum caso de que compete ao Conselho Tutelar, que é a nossa atribuição, você vai se aproximar, você vai chegar, porque o conhecimento leva com que você possa obter o serviço. Quando a gente desconhece, a gente não vai chegar. Primeiro, que você acha que é o bicho-papão, vai te punir. E segundo, porque você desconhece o trabalho do Conselho Tutelar. Então, eu não posso chegar num órgão para ser assistido ali, para ser atendido, porque eu não sei o que ele faz, correto? Então, na minha jornada aí de palestra, nas escolas, nos hospitais, a gente já teve um momento, Margarete, que a gente fez na Universidade de Tafetá, fui convidada pela uma amiguíssima, né, companheira ali, coordenadora da universidade, a Dalta Mota, para fazer Dalta. Uhum. Dalta da educação, para fazer uma fala. E aqui é um assunto, a gente está falando de um assunto da realidade, do dia a dia, porque o conceito dela está na ponta, então precisa ser falado em todo momento. Como conversei com a Margarete, é um bate-papo, e a linguagem que vocês possam entender na realidade. E é isso que eu venho trazer aqui. Então, eu falava para os universitários que vão se formar pedagogos e professores que o Conselho Tutelar não é esse órgão de punição, ele vai proteger. E como assim? Vamos lá. Hoje, o Conselho Tutelar ele faz o atendimento em diversas áreas. Não tem área específica para ele atuar. Aonde houver a violação de direito é onde a gente vai atuar. Sim. Então, no Estatuto, fala dos direitos fundamentais, que são listados aqui no Estatuto da Criança e Adolescente, que é o direito à saúde, direito à vida, né? Vamos começar pela vida. Porque se ele perde o direito à vida, né, Margarete? Ele está com todo o direito dele violado. E aí, quando ele tem o direito à vida garantido, ele vai ter o direito à saúde, pode ter o direito à educação, que é um direito fundamental, é o direito ao convívio familiar e comunitário, a convivência com a sociedade, para que a criança, o adolescente possa, né, socializar, isso é importante. Convívio com a família, o lazer é importante, a gente brinca muito, o município precisa de mais lazer, precisa de mais momentos dos adolescentes que estão com tempo ociosos. Um outro direito fundamental é a profissionalização, ele se profissionalizar, ter cursos profissionalizantes, né? Para que ele possa estar realmente entrando no mercado de trabalho mais preparado, com uma visão, uma perspectiva de vida melhor, muitos não têm, infelizmente. A gente atende os adolescentes diariamente, Margarete, vê que muitos deles nem sabem o que querem, a gente faz uma pergunta, eles entendem outra, e não falo isso como um apontamento, uma forma de estar julgando, pelo contrário, mas assim, acabo ficando um pouco, né, sabe, naquela inquietação, né, de que a gente está fazendo, como conselheira, eu posso auxiliar, só que eu tenho minhas atribuições. Sim. Se eu for fazer tudo, né, se a gente for fazer, não dá. Então, esses direitos fundamentais a qual eu citei, eles têm que ser garantidos. E aí é onde entra o conselho. Se algum desses direitos, a saúde, a educação, a vida, a assistência social, né, ao convívio familiar, ao lazer, a profissionalização, se não estiver sendo garantido, o Conselho Tutelar tem que requisitar, né, esses serviços na rede. Que rede é essa, Ana Rosa? É a rede de proteção, que tem que, na verdade, proteger dentro do município, porque o Conselho Tutelar é um órgão municipal. Ele atende dentro do município. Então, aquela criança que mora, por exemplo, vou citar São João de Meriti. Qualquer área aqui do território de São João, que essa criança mora, e se tiver alguma violação de alguns direitos a qual eu falei que são fundamentais, que estão preconizados no Estatuto, se tiver sendo violado, então nós precisamos garantir. E como que eu garanto? Eu garanto requisitando esse serviço à rede.
Então, vou te dar um primeiro exemplo, bem prático. O exemplo da vida, como eu falei, direito fundamental, direito à vida. A criança, quando ela tem o seu registro, na verdade, quando ela não tem, né, ela não foi registrada, ela tem direito à vida que já está sendo violado, porque ela não, Sim, ela não está existe. sendo... É. Certo? Ela não é um cidadão, não tem Não a é um cidadania cidadão. plena. Não existe Exato? através da documentação, né? Exatamente. E essa, só Então, te interrompendo pode um falar. pouquinho, Ana Rosa, porque você me trouxe uma reflexão aqui. Essa questão da documentação, né? A gente trabalha no mesmo município e a gente vê que isso é uma questão muito séria, né? É uma violação que acontece no país inteiro por conta das condições socioeconômicas da nossa população, né, do Brasil, que é complicada, e o acesso à documentação básica, que para muitas pessoas é uma coisa banal, né? Porque assim, Sim. muita gente já nasce com a sua certidão emitida, enfim, tudo direitinho, e há um número muito grande de pessoas no país, né? Eu faço parte do comitê de subregistro lá de São João também, há um número muito grande de pessoas no país que não têm acesso a documento, né? E é isso, exatamente isso que você falou. Se a pessoa não é registrada, não tem uma certidão de nascimento e depois não consegue emitir a sua carteira de identidade, é uma porta aberta para todas as violações de direito, né? Porque aí ela não Exatamente. consegue acessar a saúde, ela não consegue acessar a educação, ela não consegue trabalho, ela não consegue nada. Então, assim, você começou a falar dessa violação de direito como uma das que eu entendo, sem falar na violência física, né, e psicológica, que é muito grave, mas a ausência de documentação básica, né, é uma violação muito séria, e vocês têm feito um trabalho fantástico com relação a isso. Fala um pouquinho disso para a gente. Exatamente. E aí, reportando o que você falou, né, Margarete, até pelo comitê, né, sobre registro, Sim. que isso você sabe como isso pesa muito, a gente encontra ainda aqui dentro do município crianças que não têm um documento básico, que é o registro de nascimento. Ele não tem ainda, ele nunca foi registrado. Aí eu vou te dar um exemplo. Eu recebi uma família aqui que a denúncia, porque, na verdade, a gente atende um caso que chega de denúncia, quando a gente atende a família, você descobre várias violações. Então, em um mesmo caso, o que eu vou falar aqui? Do direito à vida, porque ele não tinha o registro, que é uma família que eu atendi, a denúncia era de drogas, de adolescentes que estão... casal de adolescentes, irmãos que estavam usando drogas, a mãe tinha conhecimento, estava com essa questão, né, sendo abordada. Aí eu fui fazer a visita domiciliar, que normalmente é a prática do conselheiro, é de praxe fazer a visita, a VD, notifica a família para atender no conselho. Sim. Então, já de imediato, quando eu chamo a família no conselho, aí eu já me deparo com os dois genitores, pai e mãe, o pai, um homem negro, com a perna muito inchada, quase tendo que ser retirada por conta da diabetes. Nossa. De saúde, que acho que eu precisei encaminhar. E aí a mãe, com uma questão da alfabetização, que não sabia ler nem escrever, com muita dificuldade de se expressar. E aí, quando eu vou atendê-los, eu primeiro tive que fazer toda essa abordagem, para depois chegar na denúncia que era a questão de droga dos filhos, com 16, 15 e 17 anos. Quando eu fui fazer essa abordagem dos filhos, bem depois, porque primeiro eu tive que ver a questão da saúde, conversei com os pais, perguntei várias, é uma aitiva, né? Você conversa, faz todo, né, um apanhado para você poder preencher, né? Saber qual a família que você está, de que família e como é a família que você está lidando. E aí eu fui pedir os documentos dos filhos. Quando eu pedi o documento, a mãe me relata que o menino de 15 e a menina de 17 não tinham registro. Olha. Não estou falando de uma criança de 1 ano de idade, 2 anos, que mesmo assim já estava com direito violado, de qualquer forma. Sim. Né? 1 e 15 está no mesmo. Só que 15 anos é uma vida como um todo, né? Exato. Então, registro tardio. E aí eu perguntei, não, mãe, de repente perdeu, o que eu imaginei? Ela perdeu, então não sabe, diz que não foi registrado, então não tem a certidão. Então, vou pedir uma segunda via. Pois bem, na verdade, eles não tinham sido registrados mesmo. Ela tinha na bolsa o teste do pezinho, aquele pezinho, ainda grampeado com aquele clipezinho velho de 15 anos atrás, 17 anos atrás, que ela tinha na bolsa, que saiu do hospital com isso, ia registrar, e até hoje, até então, né, isso foi em 2017,
ela não tinha registrado aqueles adolescentes. Que aí veio qual a demanda que chegou no conselho, que era um caso de drogas. E aí eu fui abordar, descobri isso, tive que trabalhar primeiro nessa questão do registro, depois eu abordei, é claro, a questão das drogas, que, na verdade, depois de tanto acompanhar, eu percebi que não existia. E aí eu digo para você, eu entendo que o fato chegou ao conselho, algum boato, informação houve, mas, na verdade, acabou se descobrindo outras questões que Sim, eram fundamentais. Porque aí, como você falou, Margarete, direito à escola, por exemplo, eles não sabiam ler, muito mal ler e escrever. Porque como sem o registro, né, que é o primeiro documento que faz eles ter um cidadão pleno, eles não tinham. A escola, como que vai fazer um atendimento à saúde no posto? E por aí vai. E aí, vacinas, né? exata, vacinas, que realmente é outro também, é uma outra questão também que acaba sendo violada, que a vacina, né, traz regularizada, ela impede da criança ter algum tipo de doença, né? Exato. Ela contrair, que ela está com a vacina regularizada. Então, é um dos documentos principais que a gente pede, certidão de nascimento, cartão de vacina e declaração escolar. E eles, nada disso eles tinham. E aí eu tive que fazer uma listagem apontando as áreas que eu precisei atuar para Uhum. garantir os direitos desses adolescentes, que aos 15, 17 anos não tinham certidão. E aí fui em busca disso. Defensoria Pública, levei a família sem dinheiro de passagem, essa realidade, para poder É. tirar essa certidão. Conseguimos, graças a Deus, pela vara de família, segunda vara de família foi retirado, né? Hoje eles já Uhum. estão registrados e já foi emitida a certidão de nascimento. A gente matriculou, encaminhamos para a educação, né, para a escola, e fomos verificando aonde tinha mais violações, o CRAS tinha o cadastro único para poder ter esse cadastro no CRAS, para qualquer benefício da assistência eles poderem ser contemplados. Então, eu fiz todo um caminho, eu tive que fazer cercar toda a rede da saúde, da educação, da assistência, para poder impedir que esse direito desses adolescentes continuasse a serem violados. Então, eu pergunto a você, o Conselho Tutelar é um órgão repressor ou é protetor? Pois É é. só, É. né? E essa É só denúncia tentar. chegou para vocês como uso de drogas, né? Se o Conselho Exatamente. Tutelar tivesse um caráter punitivo, como você falou, né? Teria, né? Claro que são adolescentes e tal, mas aí teria, se o caráter fosse punitivo, teria uma ação punitiva mais repressora, né? E aí, através dessa denúncia, você fez, né? Com esse caso que você trouxe como exemplo, você percebeu uma série de violações, inclusive com relação à família, né? Porque os pais estavam enfermos, o pai estava enfermo, a mãe não sabia Sim, ler, não tinha acessado a escola, né? Eu até encontrei aqui um cardzinho que fala das atribuições do Conselho Tutelar, né, de acordo com sim, os sim. artigos 95 e 136 da lei, que a gente já citou, né, que é a 8069 8069. de 1990, né, atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas, né, e aí ela fala os artigos dessa lei, atender e Sim. aconselhar os pais ou os responsáveis, aplicando as medidas previstas, promover a É o que foi feito agora, né? Que eu acabei de Exato, falar, né? Sim, exatamente. Promover a execução de suas decisões, podendo, para tanto, requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança, que foi tudo que você narrou para a gente, sim. representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado de suas deliberações, encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitui infração administrativa ou penal contra os direitos da criança e do adolescente. Essa coisa da gente falar que não tem um caráter punitivo, uma vez eu fui procurada por uma mãe, né, uma senhora, eu até encaminhei esse caso, eu liguei para você, eu lembro, que ela criava uma menina, né, que a mãe tinha dado para ela aquelas coisas informais que acontecem, e aí ela queria incluir a menina no plano de saúde do marido, e não podia porque ela não tinha nenhum documento. E aí eu falei para ela, não, então você tem que procurar o conselho tutelar para regularizar a situação da sua filha, para ter a guarda, né, depois uma certidão no seu Sim. nome. E ela ficou desesperada, porque no imaginário dela, o conselho tutelar, ao saber que ela criava uma criança que não era sua filha, ia pegar a filha e colocar no abrigo.
E aí e ela estava muito nervosa. Eu falei: olha só, confia em mim. O Conselho Tutelar não vai fazer isso, e nem a Vara da Infância, nem a Justiça, ninguém vai fazer isso com a sua filha, né? Esses órgãos querem o melhor para a criança. E aí, assim, o desfecho da história foi lindo, né? Hoje ela já tem a certidão, ela achou que primeiro ia conseguir a guarda provisória, mas já foi de imediato a guarda definitiva, porque ela criava a menina desde bebê, a menina já tinha 5 Sim, anos, e foi tudo resolvido pelo Conselho Tutelar, né? Assim, são casos que o início, às vezes, é muito complicado, né? Mas o desfecho é sempre de encaminhamento e de esperança para essas famílias, né, Ana Rosa? Porque até então, exatamente. vocês surgirem na vida deles, eles talvez não tivessem nem ideia de como resolver essa série de problemas, né? Exatamente, Margarida. Eu lembro desse caso, claro, não tem como esquecer, né? A gente nem cita nome, até porque não convém, mas eu me lembro muito bem. Ela saiu de lá com uma visão diferenciada. Ela, nossa, eu não sabia o quanto o conselho poderia me ajudar, garantindo esses direitos da minha filha, e outros que precisou ali a gente encaminhou, e aí eu procuro também a saber com o órgão que foi encaminhado como está a situação, até para poder acompanhar de perto, né? Para não se perder no caminho. Eu tenho Sim, essa prática, né? De estar acompanhando de perto, de ligar, em meio a tantos casos, às vezes a gente consegue fazer isso com um pouco de mais de esforço. De fato, foi isso que ocorreu. Ela se espantou pela atuação do conselho e como tinha um peso, né, um encaminhamento, e que a gente coloca todo um argumento, né, uma justificativa que o direito está sendo violado. Então, ele tem que ser garantido, porque precisava de ações para garantir o direito e ela não poderia. E aí, isso tudo foi resolvido e muito bem resolvido, né? Então, você vê, né? Diante das atribuições a qual você acabou de listar, que aí tem encaminhar a autoridade judiciária, caso da sua competência, expedir notificações, requisitar, eu até no artigo, no inciso 9, 10 não, 8, Margarete, ele fala de requisitar certidões de nascimento, nascimento e de óbito da criança ou adolescente quando necessário. Requisitar, que é que eu estava falando, né, nesse caso dos adolescentes. Eles não tinham, né, nesse caso, nenhum uhum. documento, mas quando perdeu, enfim, algum precisa da segunda via, a gente requisita, né, solicita o cartório, faz um caminhamento para poder amarrar, alinhavar e a gente conseguir ter o êxito que é, na verdade, garantir, né, zelar por esse direito. Então, essas são as atribuições do Conselho Tutelar. E que esse conselheiro, uma vez, que eu até falei no início, né, Margarete, tendo o estatuto na cabeça, né, tá com as leis e está atuando em cima do estatuto, que é a nossa lei, nossa legislação, não tem outro, a gente consegue fazer um trabalho que, de fato, não venha realmente, não venha trazer uma visão errônea do Conselho Tutelar. Por exemplo, Exato. essa questão da punição, né? Só voltando aqui um pouco, de punir. Quando a gente pensa em punição, por exemplo, até uma coisa que é importante, Margarete, por exemplo, às vezes a gente lidar com situações de denúncias, né, que na maioria das vezes, denúncia que chega no conselho, ou pelo Disque 100, ou por telefone, ou a demanda espontânea, que é a pessoa que chega lá no conselho para fazer a denúncia. Ela pode se identificar ou não, é critério dela. E aí, quando a gente vai buscar a família, vai saber se o fato realmente procede, aí a gente encontra negligências. Tem casos que não procedem, mas tem casos, infelizmente, que procedem. E a criança realmente ela está em situação de risco, vulnerabilidade e, às vezes, a ponto de vir a óbito. E Nossa, aí, quando a gente identifica o violador, então o violador ele vai ser representado junto ao Ministério Público. sim. Então, nesse caso, né, vai ser punitivo para ele que está violando, E não a vocês criança ou e adolescente. aí Então, é reforça bom a gente a reforçar. garantia, né, do direito. Exatamente, porque eu preciso que, se eu sou conselheiro, fui eleito para isso, como a Margareth falou, do processo de eleição, que o conselheiro passa por um processo, né? Ele não só chega lá e você é conselheiro, não. Ele passa por um processo, como a Margareth citou no início, tem uma prova, depois tem eleição, passa por documentações, é Isso. todo um preparo para chegar a estar atuando como conselheiro. Ponto. E aí, se eu sou o órgão sou os olhos dessa criança para poder zelar por ela, estou vendo que tem uma violação naquela casa, que é pela mãe, ou pela tia, pelo avô, às vezes pela escola, às vezes pelo Uhum. professor, às vezes pela saúde, às vezes o hospital está violando. Então, eu tenho que identificar, quando eu ver, se eu identifiquei essa pessoa, ou órgão, instituição que está violando,
eu preciso estar ou representando o Ministério Público, ou chamando, né, o Conselho Tutelar, muitas das vezes, dependendo da situação, notificando, para aplicar alguma sanção. Por exemplo, acontece, né, da gente chamar o Conselho Tutelar em casos de negligência desse responsável, ou às vezes do professor, enfim, e a gente precisa estar aplicando algum tipo de medida. Essa medida é protetiva para a criança, né? O adulto que violou, eu não posso, né? O adulto, ele é adulto, ele não tem que violar, ele tem que proteger. Exato. Se ele viola, então é importante trazer isso, porque quando falar a criança está na rua, então os pais trabalham, tanta criança na rua e ninguém viu. Ué, mas aí precisa ter a denúncia, porque como a gente vai adivinhar? E se a gente identifica que a criança está realmente com abandono de incapaz, é claro que, num primeiro momento, a gente não vai punir os pais, a gente orienta, por isso que está aqui na atribuição, orientar, aconselhar, claro, aí a gente já começa a acompanhar aquela família, depois nova visita, para identificar se realmente a negligência ela cessou. Agora, se a gente vê que é caso reincidente, com certeza, antes que a criança venha a óbito, eu preciso garantir. Então, se a garantia é tirar daquele ambiente, eu vou retirar. Sim. E em relação a isso, colocar no abrigo? Não. Aí eu vou explicar a questão do abrigo, que é uma das dúvidas que as pessoas têm. Ótimo, porque abrigo, falam muito, o conselheiro pegou meu filho e jogou no abrigo. Jogou no abrigo, exato. O abrigo, conforme eu estava falando, eu até vou emendar o assunto, que tem a ver. Ele é o último caso. Por quê? A gente esgota todas as possibilidades. Primeiro, sempre a família, depois a sociedade, e o último é o Estado. Está dentro do estatuto, o último é o Estado. Então, por exemplo, quando tem um caso que a criança veio uma denúncia de abandono de incapaz, eu vou lá na fazenda domiciliar, verifico, houve um abandono. Claro, aí o que a gente vai identificar? Cadê os pais, os responsáveis, né? Saber qual é a situação, chamar o conselho, conversar para ver a situação do que se trata. Depois, se a gente identificar que mesmo com acompanhamento, se não cessou, os pais são negligentes, continuam deixando, então eu não posso permitir, porque senão, que tipo de atuação eu estou fazendo? Daqui a pouco acontece algo pior, mais grave, e aí o conselho ele tinha ciência e não tomou providência. Exato. Não atuei dentro da minha atribuição. Então eu tenho que procurar a família extensa, que são os avós, os tios, né? Às vezes um padrinho, às vezes até alguém da sociedade que é próximo, que tem vínculo com a criança. Sim. E aí, claro, né? Não é pegar a criança e colocar lá com o tio. Claro, vai ser feito todo um estudo, normalmente é para a vara da infância, para fazer, né? De repente, uma audiência especial, para identificar e ver aonde melhor aquela criança vai poder estar. Então, após a família natural, que é a família dele, pai e mãe, não tem condições, a família extensa, supondo que dentro da família extensa ninguém quis essa criança, e os pais não têm condições nenhuma, depois de todo um acompanhamento, aí entra o terceiro caso, que é o Estado. Aí eu tenho que fazer o acolhimento institucional, porque a criança não pode ficar abandonada, sem cuidados de um adulto, sem a supervisão de um adulto. Então, eu preciso acolher. Quer dizer, Margarete, o que eu estou dizendo? Que para que eu vá acolher, eu preciso de esgotar todas as possibilidades. Senão, eu não acolho, porque o acolhimento também é uma violação, porque Sim. quer dizer que ninguém quis, não tem ninguém por ela. Já está sendo uma violação. Exato. Eu não digo abrigo, né? Se o abrigo cuida, não estou falando que o abrigo não, né? Essa questão do cuidado do abrigo. Até pode ser a melhor casa, o melhor lugar para dormir, até melhor às vezes que a casa da criança. Sim. Mas se você perguntar à criança, ela prefere ficar na casa dela com os pais. Com a família. Ainda apanhando, ainda ouvindo agressão verbal, física, psicológica, às vezes ela sendo abusada sexualmente. Ela prefere a casa dela. Então, a gente tenta, e o conselheiro tem que estar atento a isso, a todas as possibilidades, para depois ter uma atitude, uma atuação de acolher. Porque, senão, a gente acaba querendo garantir, a gente não garante. A gente acaba violando o direito como conselheiro, e a gente não pode. Se os pais já violam, o conselheiro tem que garantir viola, realmente fica muito complicado. Então, o estatuto tem que estar na mão para entender isso. É verdade. Agora, com relação ao acolhimento, eu acho também importante falar um pouquinho que não é o conselheiro tutelar que faz a documentação para o acolhimento, né? Que isso passa pelo judiciário, porque a fala Exatamente. é recorrente de que o conselheiro tutelar colocou uma criança no abrigo. Parece que ele pegou como se fosse um pacote e levou para o abrigo. E tem todo um processo, né, Ana Rosa? A justiça, exatamente, a justiça, defensoria pública, é um conjunto, né? Sim.
Queria que você Na falasse um verdade, pouquinho disso para esclarecer também. isso, na verdade, Margarete, como eu falei, o Conselho Tutelar é o órgão que está na ponta. A gente está na comunidade, está no dia a dia. Então, a denúncia chegou, a gente vai identificar. Supondo que está na madrugada, aí a criança foi a denúncia de abandono de incapaz. Não acha os responsáveis. Um exemplo, né? Não achou os responsáveis. Aí, se o quintal não for de parentela, né? Se é parente, não tem ninguém que fique, que possa ficar, ou que se responsabilize. Então, uma vez é uma criança, enfim. Então, eu tenho que analisar a situação naquele momento, porque tem casos e casos. Que deixou sozinho, mas tem uma avó materna, um avô paterno. Então, a gente pode deixar na responsabilidade daquele avô, avó, para que ele cuide até que no dia seguinte a gente possa atuar. Então, a criança vai ter um local para dormir seguro. Se eu identifiquei que não tem esse local seguro, não tem como, eu preciso acolher. E aí, o conselheiro, ele está, como eu falei, na ponta, né? A ponta é assim, ali na população, no dia a dia, né? Ele está ali atuando, né, com as famílias, né? E aí, eu preciso, uma vez que eu identifico isso, eu preciso acolher. Só que eu solicito a esse acolhimento a vara da infância, da juventude e do idoso, que é onde tem o cartório da vara, que eu vou, através de um encaminhamento, de um relatório, encaminhando, solicitando esse acolhimento institucional. Eu não sou o órgão de justiça, né? Nós aplicamos medidas de proteção, que está no artigo 101. E aí, quando eu faço encaminhamento, através do encaminhamento, eu solicito esse acolhimento institucional ao juiz daquela vara, passa pelo cartório, temos, inclusive, o comissariado, que trabalha junto a isso, né? O juiz da vara, que aí ele libera, ele que dá o aval, o juiz está acima do conselho, aí é cunho jurídico. Aí, quando chega na vara o meu acolhimento, ele vira um processo. Então, vai ter um número de processo, e aí sim é liberado por o abrigo, né, do município. Nós temos aqui 3 abrigos, 2 de adolescente, feminino e masculino, que são separados, e temos o abrigo que é o infantil, que é o Novo Amanhecer, que é infantil, de criança, mas é junto, né? Junto, é feminino e masculino. Então, dependendo da faixa etária dela, eu vou estar abrigando. Normalmente o conselheiro que leva, porque ele já está com o carro, está naquele trâmite, ou às vezes até tem uma Kombi da vara, tem o comissariado que pode fazer esse transporte com a criança. Mas é importante, a Margarete falou muito bem, falar sobre essa questão do acolhimento que é feito na vara da infância, que gera um processo, e que eu, como conselheiro, que identifiquei lá naquela comunidade um abandono de incapaz, trazer isso para o juiz. Aí ele libera o acolhimento para que eu possa levar. Eu, muitas das vezes, já estou no carro, já estou naquele movimento. Sim. E aí eu vou levar lá no abrigo. Mas não e é o também, conselheiro que pega... Como o conselheiro está em um contato mais próximo com a criança, né, ela sente até uma certa segurança, imagino eu, quando o conselheiro vai levá-la, né? Exatamente. Então, isso é muito importante você até ter lembrado disso, Margarete, porque às vezes esclarece toda essa coisa mais interna, que no dia a dia as pessoas não sabem como acontecem, e isso, ela, uma vez entendendo, ela multiplica, né, as informações e tira aquela ideia do senso comum, que pegou e colocou no abrigo, não perguntou nada, não soube de nada, não. Quando você ouvir que botou no abrigo, é porque já se esgotou todas as possibilidades. E aí não tem como esperar a criança, né, sofrer mais ou ir a óbito para depois falar, podia ter feito. Aí não tem como. Então, se colocou no abrigo, claro, né, uma vez que o conselheiro atua também diante do estatuto, que ele tem conhecimento, que ele faz isso de forma realmente dentro da legislação. Ele vai entender isso. Por isso que eu falei do estatuto. Se ele tem isso nas mãos do estatuto, ele vai fazer o trabalho e a garantia do direito de forma como se deve. E aí é esgotar todas as possibilidades. Ninguém pega ninguém da casa, bota no abrigo, botei e tirei da mãe. Não é assim. É todo um acompanhamento. Não, se é mais possível, temos que acolher, senão perde essa criança. Eu acho legal a gente falar também do apoio de equipe técnica que os conselhos tutelares têm, né? Que são psicólogos, assistentes sociais, que também passam por
pedagogo, que também passam pelos casos, analisam a situação da criança, tem aí o processo de escuta, né? Se pudesse, porque parece que o Conselho Tutelar, né, só para as pessoas entenderem, ele é formado por 5 conselheiros tutelares no mínimo. Me corrija se eu estiver enganada, Ana Rosa. Não, sim, vai norteando que a gente vai conversando, tá ótimo. Isso, 5 conselheiros tutelares, né? E a equipe técnica e administrativa, apoio administrativo. Exatamente. A equipe técnica é composta por psicólogo e assistente social, e alguns outros conselhos têm também o orientador pedagógico, né? Exatamente, exatamente. Hoje o Conselho de São João, ele, assim, eu digo assim, até abastado, né? A gente, claro, precisa de muitas melhorias, é óbvio, né? Nunca está tudo perfeito, não precisa imaginar, é óbvio, a gente precisa. Mas já teve um avanço, posso dizer isso, estando no Conselho já há 6 anos, já teve um avanço, a gente precisa de mais, é claro. Temos, como a Margarete falou, confere, temos 5, são compostos, cada conselho ele é composto de 5 conselheiros. Nenhum lugar é 4, 3, não existe. A legislação fala sobre 5 conselheiros. Aqui em São João de Meriti, nós temos 2 conselhos tutelares. Um fica na Rua São João Batista, que é o Conselho 2, que é onde eu atuo, é Rua São João Batista, número 703. Ele, a referência que a gente dá é do Central do Bolsa Família, que é praticamente em frente. Atendemos de segunda a sexta-feira, de 9 às 18 horas, e os finais de semana também atendemos, porque como eu acho que eu não citei, mas é importante falar que o Conselho Tutelar é um órgão permanente, autônomo e não jurisdicional. Ou seja, a gente é permanente por quê? Porque a violação do direito da criança e do adolescente não tem hora para acontecer. Não tem dia nem horário marcado, pode ser Natal, Ano Novo, pode acontecer de uma criança estar vindo a óbito, os pais sozinhos em casa, como a gente já citou aqui, qualquer outra situação, e que precisa que o conselho atue. E aí, por isso, que os finais de semana tem todo final de semana tem um conselheiro de plantão. E Feita uma após o escala horário das 18 horas também, também sim, durante a semana, exato, né? exato. Bem lembrado. Não só finais de semana, mas também à noite. Por quê? A gente precisa atuar também nesses casos que acontecem depois do horário do expediente, que é de 9 às 18. Supondo que aconteça algo, por exemplo, eu fiquei de plantão ontem, quarta-feira foi meu plantão, só que ele não é até 18 horas. Quando fechou o conselho, acabou. Então, a violação se acontecer da criança às 10 horas da noite. Então, eu não vou atuar, a criança vai morrer, não. Eu preciso atuar. Então, eu fiquei de plantão, mesmo com a sede fechada, mas o meu plantão continuou até hoje, 9 da manhã. Então, 9 da manhã, abriu a sede do conselho, hoje tem uma conselheira lá de plantão, quinta-feira, e aí eu entrego o plantão. E ela atua a partir de então. Então, por isso que são 5 conselheiros, né? Na verdade, atua cada um dia na semana no seu plantão, do dia todo, 24 horas, melhor dizendo. E aí, cada dia. Final de semana, a gente vai revezando. Tem uma escala anual, né, que a gente, inclusive, disponibiliza nos órgãos, na assistência, nos órgãos, delegacia, posto de saúde, aonde precisa acionar a gente para que eles possam saber lá que naquele dia, naquele mês, naquela data, tem um conselheiro de plantão. Ele liga, tem um telefone, a gente faz essa escala bem organizada, e aí ele liga para o conselheiro poder atuar. Então, eu a queria só atuação lembrar não é também só no horário da sede aberta, né? Isso. Eu queria só lembrar também que isso não é um Sim, procedimento, pode falar. que isso é um procedimento de todos os municípios do país, né? Todos os conselhos Exatamente. tutelares têm conselheiros de plantão 24 horas, né? O tempo todo o município está coberto, e aí cada município tem a sua forma de divulgar esses plantões, né? Geralmente através do site da prefeitura. Eu queria lembrar também uma outra coisa, que você falou dos avanços do conselho, que a gente precisa avançar mais e precisa mesmo, mas que apesar dos conselhos tutelares serem criados através de uma lei federal, que é 8.069 de 1990, a responsabilidade de manter os conselhos tutelares ficou a cargo dos municípios com seus recursos próprios. Então, assim, não há um repasse federal para a manutenção do conselho tutelar. Isso cria uma série de dificuldades para que os municípios, em maioria pobres, né? Muitos municípios do país têm uma população muito grande, né? A densidade demográfica é bem ampliada, e aí isso dificulta manter esses órgãos com recursos próprios, porque, como a Ana Rosa falou, é um órgão que funciona 24 horas por dia. Então, tem que ser custeado pelo município. Veículos,
telefones de plantão, né? É claro, o salário dos conselheiros, o salário da equipe técnica, tudo isso, e prédio, né? Aluguel da sede do Sim, sim, conselho, porque em a maioria sede do tem uma sede conselho. própria. Então, tem uma dificuldade muito grande dos municípios para fazer essa manutenção também. Né? E às vezes isso acaba até pode respingar em algum atendimento ou outro, né? Mas é uma dificuldade muito grande. Eu até acho que deveria ter uma forma do governo federal financiar essa manutenção, né? Eu lembro que durante um período que eu fiquei atuando como Conselho da Criança e do Adolescente, que é o órgão, né, que caminha junto ali com os conselhos tutelares. Acho que teu microfone fechou, Ana Rosa. Caminha junto ali com os conselhos tutelares. Tinha uma discussão na época de destinação de recurso do imposto de renda, recurso devido do imposto de renda, né? Porque a gente pode destinar para os fundos da criança, isso em nível de Brasil, pode ser destinado para os fundos da criança um percentual do imposto devido através do imposto de renda. E tinha uma discussão na época de que esse percentual do imposto devido, parte dele pudesse ser doada destinada, né? Na verdade, não é doada, para o funcionamento dos conselhos tutelares, mas isso até agora não aconteceu. Eu queria só retomar aqui um pouquinho, já que a gente estava falando dessa coisa de violação, queria que você falasse um pouquinho, Ana. E esse ângulo ficou bonitão, com esse quadro aí Ficou? atrás. Ficou. Ficou melhor, né? Ficou, tá show. Queria que a gente falasse um pouquinho da questão, eu acho que é uma das questões que mais impacta o trabalho de vocês, que é a questão da violência sexual contra criança e adolescente, né? Ah, sim, sim, Como esses sim. casos chegam para vocês e qual o papel também da informação para as crianças, que é um trabalho muito bonito que você vem fazendo, né? Que eu acompanho o teu trabalho, informando, né, através de palestras para crianças e adolescentes, informando a questão do abuso. Porque até eu aprendi isso com você, que muita criança não sabe que está sendo violada, né? E aí você faz um trabalho muito bonito com essas palestras, eu queria que você falasse um pouquinho disso. Sim. Deixa eu só complementar, Uhum. Margarete. Só um minutinho. Saiu aqui, peraí. Tá. Peraí. Deixa eu só complementar sobre a questão do endereço do conselho, que eu falei do 2, né? Ah, Eu acho que é verdade. importante a gente falar do conselho 1. O conselho 1, ele fica em Vilar dos Teles, tá? No centro do Vilar dos Teles, na rua Manuel Ribeiro de Matos, no No terceiro shopping do piso Jeans, do isso. Shopping do Jeans, atrás do Shopping Rio Filho. Tá? Então, é importante também, é a mesma forma de trabalho, de segunda a sexta, de 9 às 18, como é uma forma que eu falei dos plantões, né? Uhum. Que plantões também finais de semana e à noite, porque ele faz 24 horas. E lembrar também, Margarete, que eu acho que eu não podia esquecer dessa informação antes de falar do abuso, só para complementar, que essa questão do atendimento do Conselho Tutelar, ele, por exemplo, isso está no CONANDA, né? O Conselho Nacional da Criança e Adolescente diz que para cada 100 mil habitantes, nós temos que ter, para cada 100 mil habitantes, um conselho tutelar. Uhum. Então, hoje, no município de São João de Meriti, pelo censo, né, o último censo de 2020, foram quase 500 mil habitantes, 482, se eu não me engano, ou 472 mil habitantes. Então, se pelo CONANDA, né, que é o Conselho Nacional da Criança, para cada 100 mil habitantes tem que ter um conselho, nós deveríamos ter pelo menos 4, indo aí para 5. Aí você vê E a a gente não... importância do financiamento, né? Sim, da verba, né? Da verba para manter esses órgãos, né? E isso que você está trazendo, né, de informação dessa questão do número de conselhos relacionado ao número de habitantes, isso acaba, isso é uma recomendação do CONANDA, que é um órgão federal, né, o Conselho Nacional da Criança, é uma recomendação federal, e aí se a gente for pensar nos mais de 5 mil municípios, eu não sei quantos têm mais de 100 mil habitantes, né? Mas, assim, nem todos conseguem atender esse número para a sua população, Exatamente. porque não tem a possibilidade de se manter, né, esse número. É uma recomendação importante, é necessária,
mas como os municípios vão manter essa quantidade, tendo recurso próprio, né? E a gente sabe que cada vez está mais difícil, né? Os municípios às vezes têm que aplicar seus recursos próprios no que falta, né, com relação à saúde e educação, porque os recursos federais vêm sendo diminuídos a cada dia, principalmente agora com a PEC, né, do teto de gastos. E, assim, é uma recomendação importantíssima, necessária, mas aí eu trago de volta aquele questionamento. Como os municípios vão conseguir efetivar essa recomendação do CONANDA? Eu acho até que o CONANDA deveria propor, né? Para além de recomendar, deveria propor ao governo federal, né? Alguma maneira de repassar a verba para manter esse serviço. Exato. Eu entendo o que você diz, é claro, é óbvio, porque a gente fala aqui de 5 conselhos pela legislação, mas ele tem que estar estruturado, porque também não adianta botar 5 conselhos, né, mais 3, e esses 2 que existem precisam ser estruturados para até ir criando aos poucos, né, até que se faça como a lei ela determina. Mas eu acho que é uma colocação que acho que foi bem válida e é válida sempre, até para, por que eu falo isso, Margarete? Até para entender que às vezes a gente tem algumas denúncias, casos que chegam de urgência ou emergência, e a gente não consegue, muitas das vezes, dar conta, chegar. Por mais que a gente corra, por mais que, por exemplo, eu tenho, como profissional, sei da responsabilidade, tenho que atender, mas às vezes a gente não consegue devido, né, o número que a gente tem da população. Sim. E o número de conselhos, às vezes, isso não anda de acordo. Então, é importante, acho que, lembrar disso. E aí eu vou seguir agora para a questão do abuso sexual, né? Como você colocou, pediu para que a gente fosse citar, né? E aí, eis a questão, né? Abuso sexual, a gente fala S, né? Como de costume, né? Que a gente tem a sigla. E hoje eu posso dizer que é um dos atendimentos, que as demandas, né? A gente costuma dizer demanda, né? Que a gente atende no Conselho Tutelar, Margarete, que é uma das demandas que trazem maior aflito ao conselheiro, uma DAI. Né? Tem outras coisas que a gente atende dentro da sala, no dia a dia, que a gente se surpreende. Mas o abuso nunca, sabe, passa assim, despercebido. Não tem como passar. Sempre vem com muita, né, com muita dor, com muita, meu Deus, a gente fica às vezes apreensivo, muito nervoso, às vezes porque a gente quer que aquilo já ande, né, aconteça, a gente sabe que não acontece da forma que a gente quer, na hora que a gente quer, ali, e aí a família às vezes está desesperada. Hoje a gente tem um número de casos dentro do Conselho Tutelar, posso dizer pela demanda que a gente recebeu no ano de 2020, né? Porque esse ano já temos só 2 meses desse ano, mas que já tiveram, e não foram poucas desse ano. A gente, praticamente, eu posso dizer que, às vezes, quase todos os dias, a gente recebe casos de abuso. Só que, assim, a gente recebe casos que chegam no conselho, que geralmente vem de que forma? Por exemplo, às vezes a família vai direto à delegacia. Perdão, é feito o RO, que é o registro de ocorrência, que também é uma medida de proteção, sim, porque através do RO é um número de registro, e que automaticamente, quanto delegacia, vai precisar fazer a sua atuação, que é punir o abusador, porque isso é um crime, né? O abuso sexual é um crime. Isso não compete ao conselho, está investigando, vendo quem é o abusador e tudo mais. Compete à delegacia. Automaticamente, a delegacia, após o RO, o registro de ocorrência, ou faz a escuta da criança, o instrutor, às vezes o próprio delegado está em conjunto, e eles fazem o encaminhamento para o Conselho Tutelar, que aí é a medida de proteção. Por quê? O Conselho Tutelar, uma vez que a gente recebe esse registro de ocorrência, já encaminhando para fazer o corpo de delito, que é um exame que é feito dessa criança ou adolescente, para poder realmente confirmar, muitas das vezes, né, o ato, como ocorreu, a criança muitas vezes está com as marcas ainda, então o corpo de delito vai conferir e vai fazer o contato direto com a delegacia. E o Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar, ele vai fazer a proteção. Por exemplo, eu, quanto conselheira, recebi um caso de abuso sexual, a família está, a mãe, a criança, o adolescente, eu vou fazer a escuta da família, vou ouvi-la para entender mais sobre o caso. Normalmente, eu não ouço a criança, porque a gente
costuma dizer que você revitimizar, você fazer a criança se falar várias vezes sobre a situação, né? Se a delegacia que se faz, porque ela tem que fazer o RO, já ouviu, Sim. então aí entra o técnico do Conselho Tutelar, que é o psicólogo. O Aham. psicólogo no Conselho Tutelar, a função dele é justamente acolher, né? Fazer essa escuta e automaticamente, logo após, encaminhar para algum equipamento da rede que vai acompanhar. Na verdade, o conselheiro, perdão, o psicólogo no conselho, ele não tem um serviço psicólogo como a gente vê assim, em rede particular, que faz uma sessão de psicologia, né, de atendimento psicológico, 10 vezes, 15 vezes. Até porque a gente nem tem como devido ao número de demandas. Então, ele faz uma triagem. Na verdade, a gente acolhe, né? Ele acolhe, faz um serviço acolhedor, depois ele faz a escuta, identifica a situação, retorna para o conselheiro técnico, que é o psicólogo, a gente conversa sobre a situação, e a gente encaminha para o CREAS, que é um órgão da assistência, que trabalha com a questão, uma das questões é abuso, que é um centro de referência especializado da assistência social, que é chamado CREAS. E o CREAS tem, dentre as pastas, tem a pasta sobre abuso sexual, para acompanhar semanalmente. Sim. Então, a gente requisita para o CREAS, né? Quanto conselho, eu tenho que requisitar. Tem o ASAGE, quando a criança é muito pequena, né? Normalmente a psicóloga ela não tem como fazer essas coisas. Então, o ASAGE é mais especializado. E já é um no órgão nível da saúde, né? O ASAG é da saúde. Exatamente, um órgão da saúde. Quando é adolescente, que precisa, né, da parte psicológica, de todo o atendimento, que precisa fazer, né, todo esse cuidado, a gente não pode esquecer da saúde, né? Ainda mais se o ato foi consumado. Precisa da saúde. Eu não posso esquecer desse encaminhamento nunca. Se, de repente, for um ato consumado dentro de 72 horas, menos que isso, ele precisa tomar os CUP-10, né? Para proteção, né? Contra as ISTs, né? Que pode ser... São as doenças, não dou a sigla, agora eu não estou lembrando, mas é HIV, prevenção, né? De doenças sexualmente, então, infecções transmissíveis e tudo isso. E possível gravidez, né? Também, né? Que é o... Possível gravidez, com certeza, gravidez na adolescência, né? Que é um tabu também muito grande ainda. Então, a gente já evita muita coisa. Então, hoje, no Aníbal Viriato, a gente tem acostumado a fazer esse caminhamento para o ASAG, aí tem o epiatra, né? Que faz esse atendimento para adolescente, né? O psicólogo, a questão ginecológica, que é para poder estar acompanhando essa criança, e aí a gente encaminha. Então, primeiro, no conselho chegou, a gente faz essa escuta, encaminha para o psicólogo, se for preciso, a parte social, porque a gente tem alguma vulnerabilidade, o assistente social está ali para poder fazer uma visita conjunto e fazer um relatório psicossocial, e pode somar junto, a gente normalmente anexa, né, ao nosso relatório, que é o conselheiro, né, dentro da casa, o conselho tutelar, o relatório é do conselheiro. E, na verdade, os técnicos somam com esse atendimento, né, social ou estudo de caso, que às vezes merece estudo de caso, que às vezes é muito relevante. Então, normalmente, é esse proceder. E quando chega no conselho, Ana Rosa, às vezes o caso não vai para a delegacia. Primeiro, a família está desnorteada, chega no conselho tutelar. A gente vai atender da mesma forma. Vai ouvir, fazer a escuta. E a lei diz, que é importante falar, Margarete, que basta uma suspeita. Ah, confirmou, eu não vi, eu não sei. Basta uma suspeita para chegar ao órgão. Por exemplo, essa questão até do abuso, né? Quando chega no conselho, a gente faz o mesmo processo. Só que aí a gente faz só o movimento ao contrário. Ouviu, fiz a escuta, tem uma agenda, a psicóloga tem uma agenda para a gente agendar a data, o horário, e aí quando ela chega na casa, o dia que ela está na casa, ela vai atender aquela família, né? E aí a gente dá um encaminhamento para a delegacia, porque tem que fazer o registro de ocorrência, né? Então, o movimento faz ao contrário. E quando está na delegacia, ele encaminha para o conselho, tá? Mas vai chegar no conselho, sei lá, para proteger. E é sempre bom lembrar que essa criança, automaticamente, identificou o abuso, tem que retirar essa criança do local onde está o abusador. Ela não pode ficar de forma alguma, né? Perfeito. Com o abusador. Acontece que, às vezes, a mãe não acredita, acha que é mentira, a criança tem medo de contar, porque fica com vergonha. Se for adolescente, tem vergonha, acha que ela que estimulou isso, e, na verdade, acaba sendo o errado, né? Acaba sendo o certo, e o certo é o errado, porque a criança ou adolescente, normalmente, o adolescente tem vergonha de contar. Acha que vão achar que ela está mentindo, que ela
foi a culpada, que a culpa é dela, o medo de represália, porque às vezes ela é ameaçada, isso é um perfil também do abusador, ameaçar. E aí, esse movimento, eu vou ser sincera, eu dentro desses 6 anos, eu peguei muitos casos de abuso, eu não sei o quantitativo dos outros conselheiros, mas eu já recebi várias situações bem diferenciadas, difíceis, muito difíceis, claro que muitos com Até de êxito. bebês, né, Ana Rosa? Não entendi. Até de bebês, né? Bebês, recebi uma bebê com 1 aninho. Assim que eu cheguei no conselho, eu comecei a atuar, o primeiro caso que eu peguei, Nossa. era mentira contando, foi de abuso, uma criança na época, ia completar 1 ano, né? Ela tinha 11 meses, só que não foi comprovado, nada se perdeu, a família não afirmou, ficou como denúncia mesmo, né, de denúncia anônima, e eu levei o caso ao Ministério Público, eu vi que tinha uma relevância, e como fala no Estatuto, né, no artigo 136, levar ao Ministério Público a notícia de fato, levei, depois o caso, após 2 anos, já estava sendo arquivado, quando pensou em ser arquivado, eu até entendi que realmente não havia, porque a gente não conseguia identificar, a menina não falava, tinha 11 meses, e aí o caso veio à tona de novo, 2 anos depois. A criança, depois, quase ia completar 3. Nossa. 2 anos anterior a 1. E aí realmente foi comprovado, porque a menina que cuidava da criança, da babá, identificou e chegou ao conselho. E foi assim, vou dizer para vocês, foi um martírio para mim. Eu passei o Natal no Novo muito, querendo ou não, a gente, por mais que não queira, né? Deixa o trabalho lá no conselho, em casa, não, é né? impossível. Outra coisa. Não tem como. Né? É claro que a gente não vai, né, verbalizar isso para a família, né, abrir, né, não é o caso. Mas eu fiquei muito mexida, por quê? Por 2 motivos. Pela criança, porque 2 anos sendo abusada, e porque a gente não conseguia, de imediato, ter a resposta. Primeiro que foi na véspera de Natal. Aí diz assim, Natal é Natal, mas tem criança sendo abusada no Natal, Sim. no Ano Novo, né? Sim. E aí, quando chegou nas vésperas do Natal, o conselho não abriu dia 24, dia 25, a tia me procurou e eu fui parar até na Polícia Militar, no carro da criança, para poder tirar o abusador da casa. Sim. Só que aí a Polícia Militar ela diz assim, eu não posso ultrapassar a civil, tem que pedir a civil, porque o caso está na civil. E aí a civil ainda está investigando. E com isso, a criança, junto com o abusador. Fui eu para o Ministério Público para pedir uma ajuda. Aí tem que aguardar. Fiz o relatório e vem para lá. Passou Ano Novo, eu naquela angústia. E a avó ia me procurar, porque a referência era eu. Sim. Ana Rosa, por favor, eu preciso de ajuda. Eu tenho que tirar ele da casa. Aí quer dizer que a avó teve que sair, ela, no final de tudo, a avó saiu da casa, ficou na casa de uma irmã com a criança com outro direito violado, com os brinquedos dela, sem a roupinha dela. Sim, sem perder o ambiente, né? O ambiente dela, esperando a justiça. Eu sei que tem que esperar, mas tem momentos que é difícil. E eu não podia fazer nada. O que eu podia fazer era os relatórios e levei para cá. E aí, no resumo da história, nessa situação que para mim foi bem emblemática, quando chegou, isso foi em dezembro, né, na virada do ano, quando chegou em janeiro, final de janeiro, início de fevereiro, a Polícia Civil foi na casa do avô, era um avô, abusador avô mesmo, não era padrasto, era avô, pai da mãe. E aí prendeu, ele está preso, hoje está em Novo 8, a criança voltou para o seu lar, está sendo cuidada, de vez em quando sempre passa uma visita, hoje ela já está com 5 aninhos, mas foi bem difícil, né? Foi muito difícil, ela foi encaminhada para a rede, para a saúde, para as COSAS, todo o encaminhamento necessário foi feito, né? Porque não pode deixar isso se perder, né? E não encaminhar, porque seria uma violação da minha parte, uma negligência conselheira, jamais eu iria permitir. E aí isso foi instigando, né? Porque a gente foi vendo as coisas acontecendo, casos de bebês ensanguentados, uns não aguentam, acabam vindo a óbito, muitos adolescentes. E aí, Margarete, eu acho que é importante falar um pouquinho dessa característica do abusador, como isso se dá normalmente. Saiu? Saiu sua imagem. A voz eu estou ouvindo. Deixa eu voltar aqui, peraí. Tá. Voltou. Sim. Então, como isso se dá normalmente, e aí é dessa forma, né? Normalmente o abusador é aquela pessoa que é sempre alguém da família, isso já está constatado. Em maioria, né? É incrível, em maioria está dentro de casa. E alguém que era para estar protegendo a que viola, sempre um tio, um avô. Você pode ver na estatística, quando você vai pegar, você vê quem é um abusador. Tio, avô, pai. Pai também muito, às vezes até um pouco mais do que padrasto.
Há caso de Pais, mulheres, avós, tem. mães? Eu já recebi um caso, uma avó materna que abusava do neto. Eu já Olha, recebi um caso, uma avó. Assim, um caso um único isolado, mas já teve. A avó aí sim. constatou realmente essa avó abusava do menino, do neto, né, filho homem, neto homem. E aí, normalmente, é claro, né, a estatística é muito maior de meninas, né, meninas, Aham, adolescentes, aham. crianças. É avô, é pai, tio, ou então assim, primo mais velho, a menina tem 9, o primo tem 16. Normalmente é com esse perfil. Sempre alguém, e quando não é da família, Margarete, é sempre alguém que tem acesso muito próximo a essa criança. Tio da barraca, né? Alguém que Uhum. compra doce ali do lado, que tem acesso. Eu costumo dizer para os pais, é claro, esses abusadores não têm que fazer, é óbvio, né? Está Claro. inteiramente errado. Então, o que cabe à família, aos pais e à mãe, eu que oriento, a maldar tudo, tem que estar de olho, não pode E naquele orientar a leite. criança também, né, Ana Rosa? Porque, assim, Exatamente, Margarete. uma vez eu ouvi, né, um relato de que a menina, o pai a acariciava. E como as Sim, carícias não causavam dor, ela não entendia que isso era uma violência, né? sim, Então, sim. assim, é o que eu falei lá no início do teu trabalho, né, que acontecia nas escolas, hoje não, porque por conta da pandemia, né, fica mais Sim, dificultado. eu vou Mas falar o depois trabalho disso. de informação, né, de conversar certas coisas com as Exatamente. crianças. Conscientização. E aí, como você até citou agora, eu vou até trazer isso para o tona, porque eu achei que foi muito importante. E aí, Sim. assim que eu cheguei do conselho, eu fui fazer um curso da Fundação Ford, Fundação Vale, Rio Doce, acho que era com a Fundação Roberto Marinho, tinha um grupo, né, de Isso. instituições, junto com a Fundação, aí já era mais internacional, com a Fundação Childhood, que é infância, né, em inglês. Uhum. E aí eu fiz um curso, que esse curso serviu, olha, para mim, até hoje tem servido, eu tenho me aprofundado sempre que eu posso, eu atuo nessa área, então eu preciso saber Sim. de coisas que estão, né, sendo atualizadas. E ele falava sobre realmente essa questão do abuso da exploração sexual, que tem diferença, né? Abuso e exploração. No curso, ele dava todo o conhecimento para o conselheiro, não era só conselheiro, era pessoas da área de garantia de direito, tinha psicólogos, tinha assistentes sociais, trabalho de ONG, conselheiros tutelares. Eu Uhum. aproveitei o mais que eu pude. E o mais interessante, Margarete, que o curso, o nome do curso era Crescer Sem Violência. O nome do projeto era Que abuso é esse? Que exploração é essa? Era uma pergunta com ousadia, ironia, né? Quando se Depois você falava explica assim. para a gente a diferença de abuso e Eu violência. vou explicar, eu vou Tá. explicar. E aí, quando eu cheguei no curso, o curso foi de 3 meses, mas bem intenso, muito bom. E eu aproveitei porque o curso eram dois palestrantes do Rio Grande do Sul, ou não, Rio Grande do Norte. Muito, muito interessante com a Lídia Rodrigues, ela é ótima, bem profissional para falar desse assunto, trouxe de uma forma bem didática. E eles, Uhum. depois no final do curso, deram um material que eu uso até hoje, desde foi em 2016. Então, já tem 4 anos Sim. e eu uso até hoje, que é um material bem pedagógico, claro que isso soma também a minha formação como pedagoga, e ele tem um CD, ele tem o texto, né, que acaba, né, potencializando todo o conteúdo, ele tem, e as dinâmicas, né, da Uhum. rede de proteção. E aí eu trouxe, porque, na verdade, o curso, ele fez o trabalho dele era de multiplicação. Ele pegou 2, 3 de cada município do estado do Rio de Janeiro, deu o curso e pediu para que a gente multiplicasse no município. E eu isso levei de forma ferrenha, não hesitei. E aí foi onde você citou, né? Eu fui para as Sim. escolas. Aham. Eu sou da educação, como todo professor, né? Que quer dar aula, gosta de falar, né? Fala pra É. caramba. Que Fui bom. para a educação, conversei na época com o gestor da época, o secretário, com a superintendente, com a coordenadora, né, a Silma, o pessoal tudo da educação, passei a proposta, eles pediram para que eu fizesse um projeto, né, que é o POP, né, o Plano Operacional Padrão, e aí, Uhum. claro, como eu falei, como pedagoga, isso para mim não teve dificuldade, eu fiz o POP, né, o planejamento todo, o projeto, montei um projeto e levei para a educação novamente. E aí foi aceito, né? Acho que nem tinha como não ser, né? Porque a gente só estava É acrescentando verdade. para o conselho. Porque, assim, eu quero dizer que, além do meu trabalho, que isso não é a minha função, eu tenho que fazer Uhum. escola, palestra nas escolas, mas eu fiz questão e eu gosto desse movimento. Eu confesso que Sim. eu gosto. Então, para mim, não foi nenhum peso, pelo contrário. E aí eu fui. Só que é claro que nem todo conselheiro, estou falando isso, porque às vezes eu falo, ela fez palestra, então todo mundo não. Nem todo conselheiro, às vezes, quer.
facilidade para falar em público, gosta, às vezes, desse movimento. Então, assim, isso depende de cada um. Eu estou falando da minha experiência. E aí começamos a aplicar, conversamos com o segundo, eu fiz um segundo segmento do ensino fundamental, que é do 5º ao 9º ano, conversei com a coordenadora do segundo segmento na época, que a Graça, muito boa, a gente fez uma equipe, né, tipo uma comissão, e começamos a fazer uma agenda nas escolas, fizemos isso durante 2 anos, 2017 e 2018. Fizemos as 11 ou 12 escolas do município que atuam com o segundo segmento. E aí as escolas iam se organizando, via as turmas que eles achavam que precisassem, como que ia ser, para juntar, para fazer, né, uni-los, né, no auditório, para poder ter essa conscientização. Normalmente eu ia como conselheira, assistente social do conselho também sempre estava muito aberta a fazer esse trabalho, ou a psicóloga, eu sempre ia com um técnico, ou um outro conselheiro, e a gente começou a fazer essa jornada pelas escolas. Vou dizer, Margarete, foi muito bom. A gente falando sobre o abuso, identificando para a criança, mostrando a rede de proteção, fazia dinâmica, porque a gente fazia movimento, fazia atividades, porque não era só a fala, né? Sabe, criança, adolescente, precisa da dinâmica até para eles poderem participar e não dispersar, né? Sim. Trabalhei em escola e sei que isso é importante. Porque prender a atenção dessa faixa etária é algo que tem que ter dinamismo mesmo, né? Exatamente. E sabe que a gente via? Criança chorando, às vezes sentada, aí eu dando a palestra, eu ia lá atrás, conversava um pouquinho, foi abusada. Nossa. A outra, às vezes, não chorava, baixava a cabeça. Quando ouvia, né? Então, é como se ela dissesse, caramba, estou sendo abusada, não sei. Tá não sabia, né? Comigo. E, às vezes, a gente encontrava, professores. Teve uma professora, orientadora educacional, que não é, né? Que falou, Ana Rosa, eu fui abusada. Porque eu lembro que uma situação dessa, eu estava num tal lugar e uma pessoa me olhando, e ela tomando banho, contando o caso, né? Que era o que morava, acho que era o padrasto, não me lembro. E ela não sabia que isso era abuso. É a coisa do ouvir, né? Nossa, acontece comigo e eu não sei. Isso. Porque, na época, o que a gente fazia? Eu dava o texto para potencializar a fala, né? E aí o texto, a gente falava dos tipos de abuso. E eu estava até falando sobre isso, eu posso trazer agora. Por exemplo, quando a gente fala de abuso sexual e exploração, muitas pessoas acham que é a mesma coisa. Não é. É coisa diferenciada. O abuso é quando a privacidade da criança ela é invadida por um adulto, por alguém que está invadindo essa privacidade dela de alguma forma, de constrangê-la, de chocar ela, né? E aí a gente tem os tipos de abuso. O abuso sexual de forma direta, de forma bem já realmente chegando, né, no ato consumado, que é a conjunção carnal. E tem o abuso também sexual, que muitas vezes ela não é nem tocada a criança, ninguém nunca nem tocou, mas ela não deixou de ser abusada, que a gente costuma dizer, né, que é indireta. Como? Quando um adulto pega o telefone e liga para aquela criança a fim de chocá-la com palavras sexuais, né? Ele acaba, não só com palavras, ele acaba fazendo, né? Fugiu a palavra agora. Ele faz propostas, né? Então, ele está abusando dessa criança? Sim, porque ele está invadindo a privacidade dela, mas ele não tocou nela. Então, tem o abuso sexual com contato físico e sem o contato físico. Porque, às vezes, a gente ouve assim, não, mas só olhou para ela, ou então só tocou assim na perna, não abusou, porque ele não teve a conjunção carnal, não teve o ato sexual, não quer dizer que não houve abuso. Então, quando eu falo dentro da escola, isso aí é como uma bomba explodindo. É um alerta, né? É um alerta, porque da maioria, não digo todas, né? Porque a gente também não pode, né, falar de todos, passou por isso em algum momento. E aí a gente vai explicando bem explicadinho, a gente fala sobre o contato físico direto, que é beijos, carícias, toques, a gente fala o que é indireto, que ele não toca, mas ele pega um vídeo e coloca lá para a criança ver. Sim. Pornografia. Ele não está abusando dela? Claro que ele está. Com certeza. Ele está invadindo a privacidade dela e ele está estimulando ela, a vida sexual, na hora que não tem que fazer, porque ela é uma criança. E a questão do constrangimento também, né? Constrangendo. E aí, Margarete, a gente tem visto no conselho, que é esse vai e vem, que muitas crianças, adolescentes, criança, que até que ela perceba que ela está sendo abusada, muitas das vezes ela sendo tocada, ela tem, né, um prazer, porque ela é humana, ela está vindo,
e ela vai o quê? Querer novamente, ela vai pedir. E aí, quando o Exatamente. avôzinho toca nela de novo, para ela é positivo, ele não é um bicho-papão. E aí ela já está o quê? Viciada, ela já foi o quê? Ela já foi seduzida. E aí é muito difícil, porque ela perceba que aquilo é abuso. Até que vai descobrir, ela já foi abusada há muito E tempo. às vezes Você a está gente entendendo? Então, escuta o discurso do abusador de que, mas ela queria, né? ela que, exatamente, não tem que abusar. Então, às vezes, impulso, né, da sociedade, de uma forma geral, né, que acaba sendo até discriminatório, muitas das vezes Exato. preconceituoso. Não tem que abusar, independente de qualquer coisa. Então, esses tipos, que acho que não sei se ficou claro, né, abuso e o indireto, que é o contato físico e sem contato. Tem o voyeurismo também, Margarete, que é aquele adulto. O que é o voyeurismo? É quando ele olha para a criança ou para o adolescente com olhar sexual, com desejo. Ele não tocou nela e ele está desejando com olhar. E isso é abuso sexual sem contato físico. É um Sim, tipo, né? O perfeito. voyeurismo, a pornografia, né? Quando ele coloca um vídeo para a criança. E tem o com contato físico, como eu falei, com toque, carícia, e a função Aham. carnal propriamente dita que ela quer, né? E a exploração, né? Aí eu falei do abuso, né? E falei do contato físico e não. A exploração é quando a gente já fala em quê? Financeiro, dinheiro. É quando aquela criança Ah, ela é submetida, né, a algum tipo de abuso e que ela, em troca, o abusador, ele faz aquela troca com dinheiro, com a bala para a criança, a exploração sim, sexual, sim. né? Ele não está deixando de abusar, mas está explorando. Ele dá dinheiro, ele paga lanche, leva em algum local que muda a criança, como já aconteceu em vários casos, né? O cara vê que a menina nova, boba, e leva para comer. Quer dizer, ele vai o quê? Ele vai trabalhando em cima dela. E aí, Sim, quando tem algum tipo de troca, um relógio bonito, uma roupa que sabe que vai induzir ela, que vai seduzir, né, de uma forma, né, com o olhar, por causa do bonito, do lanche, do jantar, do almoço, né, daquela algo pago, então já é exploração sexual. Ele já está entendi. explorando, entendeu? Super Está explorando. esclarecedor isso. E isso também tem assim, claro, que a gente vê exploração, adolescente para ser modelo, vai para outro país, que bate foto, que aí já faz uma coisa mais profunda. Mas a Sim, diferença é essa, entendeu? perfeito. Exploração e abuso sexual. E isso eu aprendi no curso. Trouxe para o município, como falei aqui, com o material, tem lá a dinâmica, muito bacana o CD, né? Que fala da rede de proteção. A gente faz uma Uhum. rede mesmo com uma barbante, mostrando cada rede, cada criança, uma criança é escola, a outra criança, eu uso as crianças para elas mesmas sentirem, né? A outra vai ser a delegacia, a outra é o posto de saúde, para onde você acha que a criança tem que Legal. encaminhar? Aí a gente vai trabalhando assim e fazendo aquela emaranhado com um barbante ou uma fita que Aham. Que aí leva, tece e a aí elas rede, né? exatamente. É uma Perfeito. das dinâmicas que eu faço. Coloco estudo de caso para eles achar. O que vocês acham que eles vão fazer? Um abusador. Tem aí uma comunidade que eu fui, o garoto falou: vamos mandar matar um Olha, aluno. Minha irmã. Quer dizer, vai dependendo da realidade que ele vive, né? sim, Ele sim, acha, não, a claro. justiça não vai resolver, não. Ei, Margarete, a justiça não vai resolver, não. Manda matar, porque até que Olha, resolve. Você está entendendo? Só que a gente mostra o correto, claro, de forma aham, correta, e como que agir e que eles têm que falar para a pessoa certa, que é o professor, normalmente, que está com ele no dia a dia, quem ele confia. E, assim, deu bastante resultado, inclusive até um caso que a gente teve no município de abuso, e a menina só falou para o pai porque ela lembrou da dinâmica que a gente fez na escola na época. olha, E aí ela chegou no conselho. Quando ela chegou, ela olhou para mim, ela até falou, tia, você não foi na escola da palestra? Aí eu não lembrava, né? Ela era turma do aham, 7º ano. Aí eu falei, sim, foi a primeira escola que eu tinha dado a palestra. Quer dizer, aquilo só se comentou, porque eu lembro, ela estava, não lembro dela, óbvio, né? Não vou dizer que lembro, mas ela lembrou de mim, porque o caso foi parar no conselho e ela na sala com a mãe dela, ela falou da palestra. Aí eu, foi, na sua escola eu fui, a turma do 7º ano. Ela lembrou da palestra, quando ela foi abusada, uma situação dentro da escola, ela foi, contou, e aí o caso foi já até resolvido, ele já está preso, o abusador, então, aí é fruto do trabalho, essa né? dinâmica que você contou, né, da rede e tal,
É muito legal isso, porque aí a criança entende, criança e adolescente, eles entendem, né, se estão passando Sim, por esse tipo de situação, percebem a burocracia da coisa, que infelizmente tem que existir, né, como você falou, né, do caso da sim, menininha que demorou, né, demorou e tal, mas é uma burocracia que infelizmente é necessária até para proteger nos casos de engano, né, Ana Rosa, porque podem acontecer também, de achar que é uma pessoa e de repente não é, então tem que ter esse trabalho investigativo e de polícia civil, polícia militar, justiça, tem que ter uma burocracia necessária, e esse trabalho da rede, muito legal isso. Agora eu trouxe aqui, porque você falou das palestras nas escolas, enquanto você estava falando, eu estava aqui dando uma olhada numa coisa que veio na minha cabeça. Eu fui procurar esse sim. dado, acho que você consegue visualizar? Consigo. Pandemia dificulta a denúncia de violência sexual contra criança e adolescente no estado de São Paulo. Revela relatório. É da página da Unicef, né? Está falando de São Paulo, Sim, mas eu acho que é uma realidade em todo o país, porque você mesmo, né, trouxe para a gente esse seu trabalho fantástico nas escolas e ilustrou dizendo que através das suas palestras, né, algumas crianças passaram a entender o que era sim. denúncia. Eu acredito também que tem casos que chegam para o Conselho Tutelar através de professoras, né, e professores. Chega. E agora com as escolas fechadas, e você trouxe também para a gente o dado de que geralmente o violador está dentro de casa. Como é que fica isso? Dentro de isso. Então, Margareth, eu, assim, Né? Com a hoje, questão do infelizmente, isolamento social, o fique em casa, as sim, escolas sim, funcionando remotamente. sim. Hoje, né, eu não tenho mais essa, não tenho, né, infelizmente, posso fazer isso como antes, mas acredito que a gente vai poder voltar, porque até porque eu não fazia só nas escolas, às vezes era igreja, às vezes era... Uhum. Em locais que tem, né, pessoas que têm movimento, escola bíblica infantil, já fiz também, e aí hoje a gente não está com essa questão da aglomeração, as escolas não estão funcionando ainda de forma, né, normal, assim, como antes, né, na verdade, e aí a gente tem maior dificuldade. E aí, assim, hoje, eu não vou dizer que diminuiu, porque não diminuiu, é claro, os casos de abuso, eles continuam acontecendo. A gente precisa, por exemplo, quando tem as demandas que elas vão chegando e quando não chega, infelizmente a gente não tem como, né, estar dentro das casas para entender isso, Pois é. mas, por exemplo, a gente usa o canal, por exemplo, é forma de comunicação. Aqui alguém vai ouvir Sim. em algum momento, né, essa entrevista, e aí isso pode esclarecer, porque entra na casa. Por exemplo, a nossa rede social, a gente, o Facebook, às vezes é ruim, sei lá, fazer. A gente acabou aderindo, ia fazer o site, mas acabou que não fez, e temos bastante retorno. A gente sempre fala de um assunto específico, semanalmente. Eu sempre procuro, em algum momento, falar do abuso. Mesmo que eu estou falando só do conselho, a temática não é abuso, mas eu não tem como, tem que vou à tona, entendeu? Sobre o abuso, que é uma forma que eu tenho de divulgar. Porque Sim. senão eu não consigo, né? Eu não, infelizmente, né? A gente às vezes vai chegando numa situação, desculpa porque Não, aí o sem celular problema. começa, né? Se eu estou botando aqui para carregar de novo, ele Ah, já baixou. Espera só um minutinho. E aí, o que acontece? É a forma como eu tenho de chegar nessas famílias, né? Por sim. exemplo, uma outra forma, Margarete, que eu tenho de chegar nas famílias é a forma que eu tenho do momento. Além das denúncias que estão chegando, a gente está acompanhando as famílias que já estavam acompanhando, a gente continua sempre perguntando, orientando. Por exemplo, essa semana, esse dia não, foi segunda-feira, eu atendi um caso que, assim, não tem muito a ver com abuso, mas, assim, uma questão que eu quero dizer, como que a gente chega, né? Uhum. E era da busca ativa, porque a gente fez uma fala com os pais, perdão, as escolas ano passado enviou para o conselho as crianças que saíram por causa da aula remota. E muitos de pré-1, pré-2, e o pai não vai pagar, né? E não vai pagar. Né? Então, criança de 4 anos, não pode ir para a escola, vai pagar a escola? Não Não vai vai. pagar. E aí as escolas sentiram, porque como empreendedores, né? Vai perder. E aí agora o conselho tem que fazer alguma coisa, né? Porque os pais têm que voltar, mas não é assim. No momento de pandemia, que eu vou falar para o pai que ele tem condição de pagar? Mesmo que ele tenha, se ele disser que não tem, o que eu vou fazer? E aí Sim. foi até o embate que a gente teve ano passado. Mas aí, o que a gente pensou quanto conselho, colegiado dos dois conselhos, conversamos, enviamos um documento para a tutela coletiva, que é de tutela coletiva de assuntos educacionais em Uhum. Caxias, para poder falar sobre essa situação. Mandamos todas as crianças que foram enviadas para o conselho, que estavam sem estudar, porque pela lei não pode, né? Não pode estar Uhum. fora da escola. Lá na frente, que é um direito que tem que ser garantido, para dentro da Sim. escola.
E aí eu mandei para os pais e para a escola pública. Se ele não tem como pagar, vamos para a rede. A rede não Sim. tem vaga, então ele tem que oferecer a vaga. E assim foi. E agora eles voltaram com esse ofício pedindo para a gente fazer a busca ativa desses alunos, por isso é importante também o pedagogo no conselho para nos auxiliar, e ele é o porta-voz da Secretaria de Educação, né? E aí Sim. a gente garantiu esse pedagogo, né, com um termo de ajuste de conduta, né, que chama-se TAC, para que o pedagogo ficasse no conselho e auxiliar a gente nisso. E aí a gente está fazendo essa busca ativa. No caso, eu estou fazendo, buscar essas crianças que as escolas mandaram no passado que estavam sem estudar, então o Ministério Público quer saber se elas voltaram para a escola, qual escola, Uhum. né, enfim. E uma das crianças que eu fui buscar, a mãe disse que ele não poderia voltar. Tem 6 anos, está na alfabetização, está com 6 anos, mas eu só descobri essa situação dessa criança, que não é abuso, mas poderia ser, porque eu chamei no conselho, eu só não fiz a buscativa, eu chamei no conselho, pedi para a mãe levar tudo que ela tinha, ela levou, inclusive o porquê que ele não iria voltar. E ela me disse que ele foi descoberto uma diabetes gravíssima, e ela não sabia que ele era diabético, desmaiava toda hora e muito cansaço, achando que era bronquite, levou para o hospital, quando chegou lá, fez exame, não descobriu. Aí uma médica descobriu que ele tinha uma diabetes tipo Lupus, muito grave, e hoje ele está nos servidores. E o laudo dele, a doutora falou, por ele ser um grupo de risco, que ele não pode voltar a estudar. Então, essa vai ser o retorno Aham. para o Ministério Público. Aí, o que eu estou querendo dizer com isso? Ah, mas isso aí não é um abuso. Mas se fosse um abuso? Então, é fazer a busca ativa, é ir nas É. famílias, né? É voltar nesses casos que a gente atende nas casas, que a gente conversa, faz uma conversa, aborda a família, e aí pode ser que a gente venha, né, tá fazendo, tendo esse olhar e descobrindo alguma coisa que está acontecendo atualmente. Eu acho que é uma das coisas que eu penso que pode funcionar, talvez não de forma tão eficaz, não sei, não posso dizer eficaz, né, mas tão como a gente faz nas escolas, mas que a gente pode chegar de uma certa forma desse jeito, entendeu? Ai, tomara que a gente tenha esclarecido aí bastante, mostrado os caminhos, Sim. né, para combater essas violações. A gente já está quase uma hora, que acho que já passou até de uma hora, nem sei, porque a conversa, Passou, né? Quase acho que duas, sim. né? A conversa foi fluindo e foi uma delícia. Queria te agradecer muito, Ana Acho Rosa, que tem gostado. te agradecer pelos esclarecimentos, pelo teu trabalho, que eu conheço já há mais de 6 anos, né? É, pela Sim, tua busca de informação e qualificação e pela tua generosidade em querer passar tudo isso para as crianças e adolescentes, né? Queria te agradecer por sim, ter dispensado aí essa atenção ao canal, né? Ter dedicado esse tempo aí nada, para construir um pouquinho de conhecimento, tá, minha amiga? Obrigada aí por nada. O que tudo. precisa. Na verdade, Margarete, eu que te agradeço, né, pela oportunidade de estar aqui conversando um pouco, né, esclarecendo algumas coisas que às vezes está guardada dentro da gente, né, e aí a É, gente pode ajudar né, com uma roda, uma conversa, né, aqui com uma conversa, um bate-papo, que às vezes uma pessoa que precisa ouvir, né, vai estar lá no canal, aí escuta, nossa, não sabia, tanto, né, as questões, e aí eu acho que o bate-papo vai ajudar bastante, acredito eu, espero que tenha contemplado o que você de repente esperava, né, com esse bate-papo, espero mesmo. E assim, pode contar o que você precisar, quanto conselheira, né, amiga também, em nome do Conselho Tutelar, né, de São João de Meriti também, me faço presente aqui, representando o Conselho Tutelar de São João, que está à disposição de toda a população, quero deixar um recado à população meritiense, que o que precisar, dentre os casos que eu falei, que é a nossa atribuição, porque é entender também a atribuição, para a gente, às vezes, não falar algo que não procede, né, que não entende. Eu digo que a questão do conhecimento, né, conhecer para garantir direito, porque quando eu sim, conheço, eu consigo um direito garantido. Se eu não conheço, eu desconheço, como é que eu vou garantir, né? é Então, verdade, é conhecimento verdade. né? Conhecimento é a melhor forma. Então, em nome do Conselho Tutelar, eu digo para todos os meritienses que possam estar me ouvindo em algum momento, que a gente está à disposição com o Conselho Tutelar. Em qualquer momento que chegar, o Conselho vai ser atendido da melhor forma possível e humana, né? Porque nós somos Uhum. humanos, trabalhamos com humanos, precisamos ter o atendimento em qualquer instância, né? Com humanidade. E penso que o conselheiro tem que ser assim, ele tem que ser humano, ele tem que ser sensível. Claro, não é né, fazer um atendimento, né, no sentimento, né? Qualquer coisa faz com que ele, né, já acredite, já tá, não,
já escolhi um lado, ele tem que ouvir o pai e a mãe, né? Tem que ouvir, né? Para você Sim, poder entender. Não dá para, né, agir na parte sentimental. Já ouvi aqui, é isso aqui, acabou, não. Senão a gente é injusto, né? é Então, mas ele verdade. tem que ter essa sensibilidade, humanidade, ter um sentimento humanitário para ajudar, para garantir todos os direitos que são possíveis, né? E que se está no nosso alcance. E costumo dizer, eu defendo a família. Eu não só defendo a criança e adolescente, porque essa criança está inserida na família. Então, eu defendo a família. Sim. De qualquer atendimento, antes de atender agora, né? Agora, no canal, que a gente ia começar a entrevista, eu estava resolvendo um caso de um idoso, a pessoa ligou para mim, porque é referência, você que É. lá. E aí eu vou dizer assim, não, olha, eu sou tendo só criança e adolescente. Inclusive, o conselho até, acho que eu não falei, é de 0 a 18 anos incompleto, né? Aham. 0 a 11 é criança. Completou 12, ele é adolescente. De Isso. 12 a 18, a 17 anos, 11 meses e 29 dias, ele é adolescente. 18 anos, a lei diz que ele já é um adulto. Mesmo que, às Uhum. vezes, né, mentalmente, na parte Sim. psicológica, não esteja ainda. Mas ele já é adulto. Em casos excepcionais, até 21. Caso específico, um comprometimento, é até 21. Então, acho que é importante, que eu não tinha falado sobre isso. Então, eu atendi um caso de um idoso. O que eu pensei? Bom, se é idoso, eu vou encaminhar para o CREAS, fazer um encaminhamento para o conselho, já conversei com a coordenadora do CREAS, e vou encaminhar essa família, porque ela me pediu ajuda. E aí a Sim. gente está atendendo a família. Eu sou um órgão que estou aqui, eu estou a todo momento articulando. Então, não tem porquê, né, se negar. E É só a se nega, rede, só né? se nega quem não conhece, né, Margareth? Só se nega quem não conhece, que não tem conhecimento, o conselheiro que às vezes não está entendendo. Então, ele não vai fazer o trabalho realmente que se deve quanto conselheiro e garantidor de direito antes de tudo, É tá isso bom? aí. Obrigada, minha amiga. A gente se vê lá na nossa batalha no dia a dia. Com certeza, pode contar comigo e conselho tutelar presente. Obrigada. Beijo grande. Tchau, tchau. Beijo e tenha uma boa tarde. Um abração Obrigada. aí a todos. Obrigada. Tchau. Tchau.